que você nos esperou, que bom que você está aí. Pois é, nós estamos falando hoje sobre como Deus usa pessoas improváveis. Pessoas que muitas vezes não têm uma classe social elevada, que não têm estrutura financeira e intelectual, mas quando Deus escolhe, e tantas outras coisas, né, que o homem pode pensar que Deus vai escolher, muitas vezes até Deus escolhe aquele que tem, para confundir muita gente, porque Deus faz de uma maneira realmente improvável. E Deus é muito maravilhoso nessa questão e em tudo que Ele faz. E aí nós estamos falando hoje sobre Gideão, como Deus vai escolher uma pessoa e ele mesmo se acha tão incapaz, né, de vencer aquela grande batalha contra os midianitas e realmente Deus escolhe ele para vencer e para livrar Israel daquela situação que estava. Mas é interessante a gente conversar aqui, a gente está aqui conversando com Valéria, com Maísa, já falamos aqui no primeiro quadro, depois você vai lá no YouTube e assiste. Nós estávamos falando sobre como foi essa vitória e agora nós vamos falar que Deus, Valéria e Maísa, ele faz com que aquela multidão, ele olha para Gideão e Gideão vai lá, consegue muita gente, não é? Ele já vê que realmente Deus estava com ele, porque milhares de homens se juntam a ele para vencer aquela batalha. Mas quando Deus vê que é muita gente, que muita gente está ali, ele diz, não, você tem muita gente e se você for com todo esse número de soldados, a glória não vai ser minha, porque o povo vai dizer que foi por causa da quantidade. E a glória de Deus não dá para ninguém. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Deus diz, vai lá e você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou lhe dar uma estratégia, porque você vai com poucos. E finalizando, Gideão vai com apenas 300 de 22 mil homens. Foi, verdade. De 22 mil, Gideão vai com 300. E a gente quer chamar a atenção sua, a glória de Deus, como Maísa falou. É só para Deus. E eu vejo, Valéria, nesse texto, que o próprio Deus se preocupa com a sua glória. Ei, não, você vai com poucos, porque o povo precisa ver que sou eu que estou com você. Quantas vezes você acha que vai perder porque todo mundo desapareceu, porque você ficou só, porque aquela pessoa que você contava que ia lhe ajudar, até ela sumiu também. Mas Deus está dizendo para você, você vai vencer, não é por causa da quantidade, e não é por causa da quantidade de pessoas que está com você, mas é por causa da presença de Deus. A glória sempre será do Senhor. Não é extraordinário isso, Valéria? Muito com extraordinário. poucos ele vence a batalha. Para você ver, aqui, né, nos chama a atenção que durante isso aí a gente deve ver no nosso dia a dia, que Deus está sempre nos dando estratégia para a gente ir conseguindo as coisas da vida e muitas vezes não é da forma como a gente pensa, porque Gideão pensava que precisava de muita gente para vencer uma batalha, até porque era uma grande batalha. Mas Deus mostra a ele o seguinte, não precisa dessa quantidade de tanta gente, porque eu vou estar lhe ajudando, né? Eu vou estar intermediando essa batalha, eu vou estar lhe orientando. Perfeito. E muitas vezes isso acontece com a gente, às vezes a gente pensa que é uma coisa grande, uma grande coisa assim, a gente faz um bicho bem grande e na verdade, se a gente tiver conversando com Deus, pedindo orientação, Ele vai mostrando que não precisa, não é essa coisa toda, que tem um caminho que é mais fácil e que a gente vai chegar lá e vai conseguir ganhar aquilo que a gente estava esperando, né? Exatamente. Então aqui eu percebo que que o que é que Deus está mostrando é que a gente tem que estar prestando atenção, porque Ele sempre nos dá estratégias de como a gente caminhar na vida e que com a presença dEle as coisas vão se tornando menos difíceis, né? Exato. Como foi o que aconteceu, que ninguém nem imaginava que a guerra ia ser, né? Aquela batalha ia ser terminada daquele jeito. E a questão da guerra, que a gente falar um pouquinho do contexto, né? Que foram muita gente para a batalha, né? Deus falou assim, são muitos, se for esse povo, pessoal todo, não vão dar glória para mim.
Então, vamos começar assim. Os medrosos e covardes voltem. E dessa multidão, 22 mil pessoas voltaram, né? O coração estava com medo, né? Estava com dificuldade ali, né? E eles voltaram, né? Mas teve ainda outra. É muito, né? E como a Valéria estava falando aqui, a gente então, olha... se voltaram 22, era muito mais do que 22, né? A gente falou ainda que era ficaram 22, 10 então era mil. muito mais, né? Ficaram 10 mil ainda, né? E Deus falando, é muito. Vamos, Gideão, vamos resolver esse negócio. E aí, eles fizeram uma estratégia, que foram para o rio. Se vocês leiam em Juízes, né? Que é uma história muito linda. Né? E essa palavra, ele viu que no final das contas ficaram 300, né? E como Valéria e Sandra estão falando aqui, a gente olha as circunstâncias e acha que não dá, que não vai dar certo, porque só se acontecer uma coisa ali, só se aparecer outras pessoas, só se tiver um dinheiro ali, Mas não é assim. Não é assim. Quando Deus fala, vá com a sua força, vá com a sua garra, coragem, disposição, né? e coragem, porque é só você colocar o pé. E Deus vai Deus fazer. vai fazer. E sempre Ele faz além do que pedimos e pensamos. Além, meu muito Deus. além do que Verdade. a gente olha e fala assim, Deus vai ser assim, assim, assim. Mas Ele faz sempre mais, sempre além. Vocês vai ser como que sonham. E assim foi com o Gideão. Como é que foi o final da história, né? Com 300. O que aconteceu? Com 300 pessoas, ele venceu a guerra de acho que eram 32 mil, mais de 32 mil, né? E ele vence com essa quantidade mínima. Eu vejo, Valéria e Maísa, que isso acontece muito conosco. A gente acha que Deus vai fazer porque, na nossa lógica, porque a gente vai ter o recurso, não é? Porque a gente vai estar com tudo nas nossas mãos. E se é por fé, nunca você vai ver tudo antes. Se é por fé e as coisas de Deus, eu entendo, é por fé. E é por causa da fé que não é pecado. É por causa da fé que o que você fizer por fé, Deus vai lhe honrar. Então, não existe essa coisa de que você vai ter tudo pronto. Quando você vê a batalha, não, eu tenho tudo. Não, vai ter a sua força, vai ter a sua coragem. É na força de Deus, mas você vai precisar colocar o pé, como Maísa falou. Você vai precisar fazer a sua parte, porque a nossa parte Deus não vai fazer. Deus não vai colocar você na porta do médico, Deus não vai colocar você na porta do hospital para aquela cirurgia que você quer fazer. Deus não vai colocar todo o dinheiro na sua mão para aquela empresa que você quer abrir, que Deus já falou que você deveria ter aberto. E é isso. Aí Deus vai assim, eu estou com você, Deus vai fazer assim, como fez com Gideão. Eu estou com você, vai fazer aquilo que é necessário você fazer e vai dando o primeiro passo. E você vai ver que no dia da batalha, eu estarei lá e você vai ver como eu sou perfeito, porque eu vou deixar mais você falar. Olhe só o que já me veio aqui, a questão de como foi a vitória. Eu queria até que você falasse, mas como foi essa vitória? De uma maneira improvável. Sempre Deus vai fazer assim, as pessoas vão se surpreender. Oxe, já foi? Já, porque foi Deus que fez. Normalmente Deus vai agir de uma maneira sobrenatural, que as pessoas vão ficar de boca aberta e não vão entender como foi o fato. E aí conte como foi essa vitória. A pergunta que eu faço é assim, e se Gideão não fosse? Será que ele ia ver o milagre? Não. E o milagre foi, sim, extraordinário, né? Eles foram para a batalha com 300, e falaram assim, cada um com um cântaro na mão e uma tocha na mão. Quando tocar a buzina, quebra e pronto. Olha só, isso é estratégia? Que estratégia é essa, né? Aí as coisas de Deus são tão simples, né? Ele fala às vezes coisas tão simples e a gente quer embuloar, quer fazer isso, vamos fazer assim, vamos incrementar, vamos fazer isso, aquilo, outro. E ele fala assim, é pra mim fazer, então sossega e deixa que eu faço. Isso. Faça só o que eu pedi, só faça isso. E quando Gideão fez isso, tocou a buzina, quebrou o cântaro, acendeu as tochas. O que aconteceu? Lá, o arraial dos inimigos era como a areia do mar, ninguém contava. Era camelos, era cavalos, eram pessoas, era soldados, gente armada, gente que veio para destruir
completamente aquele povo povo. de Deus. Que diferença, E né? o que... Não é? Diferença De 300 para uma Uma multidão. multidão. Né? E o que glória aconteceu? para ser de Deus. A glória de Deus. Olha que foi. Quando eles saíram atordoados, viram aquele movimento, começaram a cada um matando o outro, eles mesmos, né? E foi aquela... Eles se autodestruíram, destruindo o outro. E eles não precisaram fazer nada. Né? Como Deus é grande, né? Como a coisa foi tão improvável o final dessa história, né? E como a gente precisa ter fé. Porque você imagine, Ele não... se você não tiver fé, você vai dizer assim, não, isso aí não acontece. não tem, é Não fora de existe. lógica, não existe. Eu tô, né? E ele teve muita fé, porque ele disse assim, tá certo, e foi obediente. Tá certo, se é para fazer assim, eu vou fazer. E nós, quantas vezes somos desobedientes, não acreditamos. Somente crer, né? Não acreditamos, achando que é uma coisa fora de lógica. Às vezes até uma pessoa é usada para falar para a gente. Isso. E a gente não valoriza, porque a gente acha um absurdo o que aquela pessoa está dizendo. Né? Diz assim, não, essa pessoa aí está falando heresia. Não vou nem escutar. E é exatamente aquilo que precisa ser Ele feito. foi e teve a vitória. E se você não for, você vai ter a vitória? Vai não, né? Pois é. Deus vai dar a vitória para outro, Tenha né? fé, né? Porque Faça eu como vejo, Gideão. até comentei com Sandra, que eu vejo que como Deus, ele gosta das pessoas que trabalham, das pessoas que estão fazendo alguma coisa, que estão lutando pela vida, não aquelas pessoas que estão preguiçosas em Isso, casa, verdade, chorando, sem fazer nada, se achando sem valor nenhum e sem esperança. Você vê que Gideão, ele achava que ele era muito pequenininho, mas ele estava lá, Tava trabalhando. trabalhando. Ele estava tava fazendo lá a vez dele, né? Trabalhando, lutando, batalhando, não é? Ele não Pois estava é. realmente de perna para cima, não, né? Exatamente. Então, gente, é maravilhoso a gente estar aqui falando sobre os improváveis de Deus, né? Nós ainda vamos ter mais um programa falando sobre improváveis de Deus. Não perde o próximo sábado, nós vamos continuar falando sobre isso, vamos falar sobre uma mulher. E a mensagem que o Senhor deixou para você nessa manhã é que você aceite, não é? Aquilo que Deus te chamou para fazer, a batalha que Deus colocou em suas mãos, é porque Ele já quer lhe dar essa vitória. E você realmente seria uma pessoa improvável, uma pessoa que ninguém escolheria para vencer, mas Deus lhe escolheu. E Deus vai lhe dar todas as ferramentas para você vencer essa batalha. E Você como não você vai, é importante, você não né? vai vencer na sua força, você não vai vencer com a ajuda de muitas pessoas, foi o que Deus falou conosco hoje. Talvez sejam poucas pessoas que vão estar para lhe ajudar, mas o mais importante você já tem, é a força de Deus, é a palavra que Deus já lhe deu, não é? Então, eu quero agradecer a elas, a nossa querida Valéria, que está sempre aqui conosco, também agradecendo aqui a nossa amada Maísa, que está sempre conosco, e é isso, que você possa confiar mais no Senhor. Não é isso, Valéria? E convide, né, para agora, dia 16 de agosto. Pode Nós fazer o vamos convite, faça aí o Vamos convite. estar lá em Macaíba, você entra no nosso Instagram, Mulheres de Fé em Ação, e vai ter bem direitinho aonde você comprar, como você participar. Vai ser em Elion Recepções lá em Macaíba, vai cair no sábado, vai ser com a pastora Regina, que vai estar pregando, com Diante do Rei Jesus, quer dizer, vai ser um momento maravilhoso. Todas nós, mulheres de fé, então não perde, esteja conosco ali no dia 16 de julho em Macaíba, todas as mulheres de fé estarão lá. Então um beijo no seu coração e até o próximo sábado, se Deus quiser.